Pergunte ao doutor. Oferecimento Unimed, um plano para toda a vida. Cardio Day Cardiologia, uma vida alegre começa por você. Laboratório Búrigo, pode confiar. Mova, medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica, esculpindo sonhos. Movelux, a qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Marcelo Automóveis, confiança e credibilidade há mais de 15 anos. E Poligrês Shop, única como você. Muito bem, o câncer de próstata é o câncer mais comum entre os homens, só sendo superado pelo câncer de pele. O Ministério da Saúde estima que 62 mil novos casos sejam registrados ainda neste ano de 2013. Para falar sobre o câncer de próstata e o Novembro Azul, campanha que serve de alerta aos homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças, o meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Rafael Deconte. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ignaldo. É um prazer estar participando aqui e eu agradeço mais uma vez o convite honroso. Imagina, doutor. Doutor, o que é a próstata e onde fica localizada e qual a sua função? Pois não. Então, a próstata é um órgão do sistema geniturinário, né? Ela fica localizada na pelve e especificamente, assim, para entendimento dos ouvintes, ela é um órgão que fica na saída da bexiga, né? Então, quando a bexiga se contrai para expulsar a urina, na saída da bexiga está a próstata e o canal uretral, a uretra, passa por dentro da próstata, né? Então, se localiza na pelve, né? E a função básica da próstata é a função reprodutiva. Então, a próstata produz um líquido chamado líquido prostático que se junta quando o homem ejacula, né? Esse líquido prostático lá nos ductos ejaculadores se junta com o líquido das vesículas seminais e com os espermatozoides que vêm dos testículos e daí forma o líquido seminal. Então, o líquido seminal é composto tem três componentes: o líquido prostático, o líquido das vesículas seminais e os espermatozoides. E a função desse líquido da próstata é nutrir os espermatozoides. Então, os espermatozoides ficam envoltos nesses líquidos, né? E quando o homem ejacula, isso vai para o útero e as trompas da mulher, e esse líquido funciona como digamos assim, um meio de transporte de nutrição aos espermatozoides na busca pelo óvulo. Bem, doutor, hoje a gente vai falar especificamente sobre o câncer de próstata. Eu gostaria que o doutor explicasse para a gente o que é o câncer de próstata. Pois não. É interessante, né, a gente partir os assuntos sobre as doenças da próstata, porque na verdade a doença mais frequente da próstata não é o câncer de próstata, é a hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento do órgão que vai ocorrendo com os anos, que vai causando sintomas obstrutivos, né? Então, uma grande parcela do movimento dos consultórios dos urologistas é pelo crescimento benigno, né? Que não é o assunto de hoje, seria um tema para... Mas esse crescimento é normal, doutora? Crescimento é um crescimento natural do órgão, né? Isso com o passar da idade? Com o passar da idade. Digamos assim que a partir dos 40, 45 anos em diante, é natural os homens procurarem um médico, né, o clínico geral, o urologista, por sintomas urinários obstrutivos, que na grande maioria das vezes é causada por hiperplasia benigna, por crescimento benigno da próstata, onde a próstata vai comprimindo o canal da uretra. Como eu falei antes, o canal uretral passa por dentro dela. No momento que tem aumento do volume do órgão, o homem começa a ter sintomas urinários obstrutivos, né? Fica com o jato da urina fraco, começa a acordar muitas vezes à noite para esvaziar a bexiga,
quando vai fazer, quando vai urinar, tem hesitação, tem que ficar esperando o canal se abrir para conseguir a micção. Então, esses são sintomas típicos da hiperplasia benigna. O problema é que a gente tem que os sintomas do câncer, às vezes, geralmente em fases adiantadas do câncer, pode dar sintomas parecidos com os sintomas da hiperplasia benigna. Agora, doutor, me diga uma coisa, existem fatores que provocam o aparecimento de câncer de próstata? O câncer de próstata ele é estatisticamente mais frequente em homens que têm história familiar de câncer de próstata, né? Então, se tu tiver um irmão, um pai, um parente de primeiro grau, enfim, história familiar. Um alerta básico, seria um alerta básico. Esse homem tem que começar o rastreamento em média 5 anos antes do que se preconiza. Né? E a gente também sabe que o fator de risco para câncer de próstata, para cânceres agressivos, é a raça negra. Né? Os homens negros têm um risco consideravelmente maior que a população em geral a ter cânceres de próstata mais agressivos. Uma tendência natural, da genética. Raça, né? E também o que se preconiza é que a alimentação rica em gorduras, né? Que é uma alimentação típica por exemplo, do país dos Estados Unidos, onde tem uma alimentação rica em gorduras. Se tu pegar, por exemplo, existe um trabalho clássico na área de câncer de próstata. Se tu pegar um japonês, que é um povo que se alimenta muito bem, né? E tu pegar um japonês nativo e dois japoneses que nasceram no Japão, um foi morar nos Estados Unidos e o outro continuar morando no Japão, tu vai ver que a incidência de câncer de próstata no japonês que foi americanizado vai ser muito maior pelo tipo de dieta que nós temos hoje em dia, onde o Brasil se encaixa nesse tipo de dieta. Na verdade, a alimentação tem uma relação fundamental, então, Fundamental. E o que é estatisticamente significativo é a alimentação rica em gorduras dos países americanizados. Né? Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Rafael De Conte. E o assunto no programa de hoje, a gente está falando aqui sobre câncer de próstata e a gente vai falar também sobre o Novembro Azul. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na CardioDay é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo CardioDay Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. CardioDay Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver, em ambientes que criam a comodidade que você merece, com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz, a qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Viva a cirurgia plástica, esculpindo sonhos.
O que você deseja na hora de comprar ou trocar o seu carro? E que tal ir além de uma boa negociação? Venha para o Marcelo Automóveis. Um estoque com as melhores opções em veículos novos e seminovos. Todos com garantia e procedência. Um respeito ao cliente. E ainda a confiança e credibilidade de mais de 15 anos. Veículos com garantia e procedência. Marcelo Automóveis. Avenida Santos Dumont, 1810. Bairro São Luís, Criciúma. Você já parou para pensar como atualmente a imagem é importante? Ela revela muito sobre você. E é por isso que, para cuidar do meu visual, eu escolhi o Centro de Beleza Elaine Fernandes. Além de um ambiente moderno e confortável, aqui eu encontro excelentes profissionais que garantem o resultado de seus serviços. Quando o assunto é cuidar da minha imagem, eu não abro mão do melhor. Permita-se, você merece esse cuidado. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Rafael De Conte. O assunto no programa de hoje é o câncer de próstata e também o Novembro Azul. Bem, doutor, quais são as pessoas que têm maior risco de câncer de próstata? Então, os homens que têm maior risco de câncer de próstata são os homens que têm história familiar, né? Tinha falado parentes de primeiro grau, irmão, primo, tio, né, que tenha tido história de câncer de próstata. E, na verdade, o câncer de próstata tem uma incidência aumentada, que é um fator de risco para ter câncer de próstata, a gente ficar idoso, né? Então, quanto mais velho um homem é, maior a chance ele tem de ter câncer de próstata, porque se estima que depois dos 80 anos de idade, aproximadamente 25% dos homens octogenários têm um câncer de próstata histológico. Isso significa o quê? Se a gente fizer um trabalho fazendo necrópsias de homens que morreram por diversas causas, a gente vai encontrar câncer microscópico em 25% dos homens. E a grande maioria dos octogenários não vão ter repercussão desse câncer aos 80 anos, né? Ok. Bem, doutor, e quais são os sintomas relacionados ao câncer de próstata? Bom, aí que vem a grande batalha que foi feita nos últimos anos, né, que foi sobre o exame preventivo do câncer de próstata. Por quê? Porque, infelizmente, o câncer de próstata costuma dar sintomas nos homens quando ele está em estágio avançado, né? Porque um tumor, um câncer de próstata, quando ele ainda está Eu sempre faço a analogia a um câncer de mama na mulher, que é um órgão que todo mundo conhece, vê, é um órgão fácil de entender. Então, se tu tem um nódulo na mama, a lógica é, se eu descubro um nódulo pequenininho, que ainda não conseguiu mandar células cancerosas, neoplásicas para fora deste órgão, tu amputa o órgão, ou tira uma parte dele, tu vai tirar o câncer englobado por um envoltório, né, por uma cápsula. Então, eu faço a analogia que o câncer de próstata é que nem o câncer de mama. Se tu descobre um micronódulo, um nódulo de 1 ou 2 centímetros dentro da próstata, tu vai tirar o órgão todo e tu vai extirpar a doença, né? Então, o câncer de próstata, infelizmente, para ele chegar ao ponto de dar sintomas, geralmente ele está em estágio avançado, né? Isso não quero dizer que um homem que tenha sintomas, como eu falei antes, obstrutivos, de urinar com dificuldade, que são sintomas da hiperplasia benigna, não quer dizer que se a gente descobre que se esse homem tiver esses sintomas, ele está com câncer avançado. Pelo contrário, esses sintomas são típicos da hiperplasia benigna. Mas a mensagem que a gente quer deixar é que este homem que sente dificuldade urinária, jato fraco, aumento da frequência urinária, que eu tinha citado antes, hesitação na hora de urinar, né? Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, isso simplesmente deve ser um alerta que esse homem vai à consulta. E a maior probabilidade é que esse homem que tem esses sintomas descubra uma hiperplasia benigna da próstata, que não tem nada a ver com câncer. Nada a ver com câncer. Né? Mas esses sintomas também podem ser, em casos isolados, sintomas de câncer agressivo avançado da próstata.
A prevenção, na verdade, é a regra básica, né, doutor? Exatamente. A gente estima que a gente só pode decidir se uma doença é letal, é agressiva ou não, se a gente souber da presença dela, né? Então, o nosso estímulo é que o homem que tenha sintomas, ou que não tenha, que está em idade de fazer exames preventivos, procure por segurança. Olha, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Rafael De Conte. E o assunto no programa de hoje é câncer de próstata. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha O Novembro Azul. Já a gente volta. Loja Corpo e Forma. Venda e assistência técnica de equipamentos para ginástica. Toda a linha de equipamentos profissionais e residenciais. Avenida Centenário 2510. Fone 3437-6479. Produtos com alto padrão de qualidade você encontra aqui, na Poligrês Shop. Sanitário inteligente, sofisticação, tecnologia e design moderno ao seu alcance. Poligrês Shop, única como você. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. Comunicado. A Unimed informa que novembro é o último mês do plano de vantagens. 50% de desconto na primeira parcela, 50% de desconto na segunda e mais. Carência zero para consultas e exames laboratoriais. Conte com as facilidades e benefícios da maior rede de assistência médica do Brasil. Ligue 3431-5909 e aproveite esta oportunidade. Último mês do plano de vantagens Unimed. Criciúma e Araranguá. Olá, eu sou o Dr. Paulo Michel, cirurgião plástico da Clínica Vivaz, e a dica de saúde e beleza de hoje é sobre rinoplastia. O nariz perfeito é diferente para homens e mulheres. Ambos apresentam características que devem ser respeitadas durante um procedimento cirúrgico. Para um melhor resultado estético, procure o seu cirurgião plástico, tire suas dúvidas. Eu sou o Dr. Paulo Michel, cirurgião plástico da Clínica Vivaz, e essa é a nossa dica de saúde e beleza de hoje. Até o próximo programa. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico urologista Dr. Rafael De Conte. E o assunto no programa de hoje é câncer de próstata. Bem, doutor, a partir de qual idade o homem deve fazer o exame? Tanto o exame de sangue, PSA, quanto o exame de toque. E qual a indicação de cada exame, doutor? Pois não. Então, na verdade, a gente está passando por uma época de revolução nessas diretrizes de quando começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata. Até então, e ainda é a norma que a gente tem da Sociedade Brasileira de Urologia, se preconiza que os homens devam fazer avaliação preventiva para diagnóstico precoce de câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade. Essa é a diretriz que a gente encontra no site da Sociedade Brasileira de Urologia. E deve-se fazer, como eu falei antes, 5 anos antes nos homens que têm histórico familiar de câncer de próstata. Então, em homens, por exemplo, um homem que teve um irmão com câncer de próstata deve fazer essa prevenção a partir dos 40 anos. E a Sociedade Americana, já com novas diretrizes, feitas através de forças-tarefas de urologistas que estudaram, estão preconizando 55 aos 70. O grande problema que a gente tem com isso é que novos estudos estão mostrando que a maioria dos cânceres de próstata são cânceres de crescimento muito lento e que não mudariam, descobrir um câncer precoce na grande maioria dos homens não mudaria
a qualidade de vida desse homem. Esses homens a maioria dos homens que tem câncer de próstata, principalmente, eu te falei, os homens velhos, os octogenários, eles vão morrer de outras doenças, de outras doenças. Câncer de próstata. Mas o que a gente estimula é que a gente só pode saber se um câncer vai ser agressivo ou não no momento que a gente faz o diagnóstico. Então, a gente faz o diagnóstico, a gente vê que é um câncer não agressivo, a gente tem a opção de oferecer a este paciente um tratamento expectante, que a gente vai acompanhar a cada 6 meses. Se um dia esse tumor mudar o comportamento, a gente vai entrar com tratamento, né? Mas o que a Sociedade Brasileira preconiza é isso, que a gente faça o diagnóstico precoce para ter a opção de saber se câncer é ou não agressivo e daí propor o tipo de tratamento ao paciente. Nos quais, se for um câncer pouco agressivo, um dos tratamentos é não fazer nada. Não fazer nada. Certo? Fazer o tratamento expectante, com controles semestrais com o médico urologista, trimestrais às vezes. Doutor, me diga uma coisa, descoberto o câncer, como é que funcionam os tratamentos? Bom, os tratamentos, então, existe, né, cada caso é um caso, né, isso é uma regra geral dentro da medicina, então, o tratamento vai ser decidido em função da idade do diagnóstico, em função do tipo de câncer, se é agressivo ou não, né, principalmente embasado, né, e no estadiamento. Quando a gente descobre um câncer de próstata, a gente vai estadiar o homem, então, através de exames, que geralmente a gente pede ressonância magnética da pelve, ver se esse tumor não se alastrou, e o estadiamento, o grau de comprometimento dos órgãos vizinhos da próstata vão nos ditar o que fazer. Mas o que é mais frequente, que é, por exemplo, um homem de 55 anos que foi fazer exame preventivo e descobriu um tumor inicial de próstata, que é chamado câncer localizado da próstata. Se é um tumor de baixa agressividade, a gente tem a opção de oferecer um tratamento, como eu falei antes, expectante, onde a gente não vai fazer absolutamente nada, a não ser acompanhamento, né, que seriam acompanhamentos através de exame de PSA, através de toque e também, às vezes, com novas biópsias para ver se esse tumor, ao longo dos meses ou dos anos, está mudando o seu comportamento de agressividade. Então, uma linha de tratamento, dependendo da idade e do tipo de tumor, é tratamento de observação. A segunda linha, quando a gente pega um tumor de comportamento mais agressivo e também dependente da idade, a gente geralmente, se é um tumor localizado, vai oferecer a esse paciente a prostatectomia radical, que é uma cirurgia onde a gente vai tirar toda a próstata. Eu fiz antes aquela analogia da mama, tem um nódulo tumoral dentro da mama, extirpa a mama. Na próstata funciona assim também, a gente vai fazer a prostatectomia radical, onde a gente vai tirar toda a próstata com as vesículas seminais, englobando o tumor, né? E uma opção à cirurgia radical seria a radioterapia, né? Que também existe possibilidade de cura com a radioterapia. Então a gente vai explicar para esse homem as opções, e a tendência da gente é sempre optar em homens novos de até 70 anos pela cirurgia radical da próstata, e porque se a gente faz a cirurgia e os meses de segmento mostram que o tumor não foi curado, a gente tem a opção de fazer radioterapia complementar, né? Já se a gente decide por fazer, um homem ou outro decide por fazer a radioterapia primeiro, a gente faz a rádio, não funciona, os meses mostram que o tumor está ativo ainda, daí fazer a cirurgia num homem que fez radioterapia é uma cirurgia bem mais difícil. Bem mais difícil. É possível, mas é bem mais difícil. Na verdade, a gente opta, geralmente os urologistas, como primeira opção, fazer rádio em homens que têm contraindicações severas a uma cirurgia, homens com problemas graves de coração, que têm um risco cirúrgico, por exemplo, né, alto, a gente tem a radioterapia como uma ótima primeira opção também. Bem, doutor Rafael, pelo fato de um homem ter tido um câncer de próstata, ele fica impotente ou estéril? O homem que teve câncer de próstata e fez cirurgia radical da próstata, ele vai ficar estéril, porque a próstata ela é amputada, então ela produz uma parte do líquido seminal, né? Então esse homem não vai mais ter esperma, né? Porque as vesículas seminais que produzem uma parte de esperma e a próstata são retiradas, e os ductos, os canais deferentes que vêm dos testículos também são ligados nessa cirurgia. Então esse homem não vai mais ter esperma, né? Ele tem orgasmo, tudo, só que ele não elimina o líquido que é produzido nos órgãos que foram extirpados,
né? Ok. Bem, doutora, nós temos aí agora o Novembro Azul, que foi falado lá no início do programa, que esse movimento surgiu na Austrália em 2003. Como é que o doutor está vendo essa campanha? Na verdade, agora eu acho que houve uma ênfase maior, né, com relação a esse tipo de coisa. Na verdade, o Novembro Azul é uma iniciativa muito bonita, né? E a gente está participando bastante. Tenho recebido nesses últimos 15 dias muito telefonema para palestra em postos de saúde, em prefeituras. Então, é uma atitude louvável que ajuda a propagar a nossa ideia da prevenção, né? Não só do câncer, mas que os homens procurem o clínico do posto e o urologista, não só para a prevenção de câncer, mas para falar de seus sintomas que prejudicam a qualidade de vida, que isso inclui também os problemas sexuais que acometem os homens mais velhos, né? Então, é uma atitude que só vem a somar e ajudar a população, né? Com certeza. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico urologista, Dr. Rafael De Conte. Dr. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Estou sempre à disposição e é sempre um prazer. E homens, se cuidem. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed, um plano para toda a vida. Cardio Day Cardiologia, uma vida alegre começa por você. Laboratório Búrigo, pode confiar. Mova, medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica, esculpindo sonhos. Movelux, a qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Marcelo Automóveis, confiança e credibilidade há mais de 15 anos. E Poligrês Shop, única como você.